A paz do Senhor Jesus. Vamos entrar hoje na espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos que ter o conhecimento da palavra. Temos que saber que Deus fez a criação, né? E vê isso na palavra. Satanás, então, veio com engano e enganou Eva, trouxe o pecado e nós estamos nesse mundo decaído. Cristo vem com a morte vicária para nos salvar do domínio satânico, né, e da morte. O Espírito Santo faz o trabalho de restauração na nossa vida quando nós nos convertemos. Devemos saber que nossa redenção é um fato, Satanás está derrotado e a vitória de Cristo é nossa, sua justiça é nossa. E como Ele é, somos deste mundo. Agora eu vou ler algum texto para que você entenda a palavra. O que você tem na palavra, né? Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo, somos enviados. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, 18. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nós temos que nos conhecer nas Escrituras. Cristo sabia quem Ele era. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Então nós temos que saber isso e saber o que a Escritura fala de nós. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5, 18. E Jesus fala assim, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então nós temos que conhecer essa arma poderosa, a espada do Espírito, porque ela fala da vida eterna, cuida ter nela a vida eterna, e elas testificam de Jesus, para que a gente tenha fé. E conhecer as antigas profecias também. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mateus 26, 56. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Lucas 21, 22. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Lucas 24, 32. Então temos que ter isso, essa experiência aí com as Escrituras, para que ela venha arder no seu coração. Para que você tenha certeza que o Espírito Santo está te ensinando. E tenha experiência com a palavra. Crescer em conhecimento e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Poder experimentar o mesmo relacionamento com o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores que esta, porque eu vou para o meu Pai. Isso é uma garantia que Jesus está nos dando em João 14, 12. Mas para isso nós precisamos ter intimidade com a palavra, né? Folhear a palavra, ler, examinar as Escrituras, como falou Jesus. Profecias a respeito de Jesus nos Evangelhos. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1, 22 e 23. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamarei meu filho. Mateus 2, 15. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele se chamará Nazareno. Isaías 11, 1, vai dizer que ele é o renovo,
A palavra aqui significa netzer, o renovo. Mateus 2:23. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, aos quais estavam sentados na região da sombra da morte. A luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Né? Jesus é a luz deste lugar, a luz do mundo, é a nossa luz. Né? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8:17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: eis que o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Mateus 12:17 e 18. Tudo isso Jesus por parábolas. Tudo isso Jesus disse por parábolas à multidão. E nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Mateus 13:34 e 35. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Mateus 21:4 e 5. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Mateus 27:35. Para que se cumprisse o que a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e que foi revelado o braço do Senhor. João 13:38. E descobrindo nós mesmos nas Escrituras, tem que fazer essa busca. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, que amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. 1 João 3,14. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. 1 Colossenses 1:23. Cientes das Escrituras, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem sangue. Gálatas 1:15, 16, o apóstolo Paulo falando. Mas levanta-te, põe sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Atos 26:16. E Paulo tinha por costume, foi ter com eles 3 sábados, e disputou com eles sobre as Escrituras. Quer dizer, Paulo aqui está explicando onde Jesus está nas Escrituras, em Moisés e nos profetas, os 5 primeiros livros, né? E os profetas. Isso que é Atos 17:2. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nosso pecado, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, ao quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. O que sabemos pelas Escrituras? Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2:12. Que já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre,
para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 8, 9. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios 3, 19 e 20. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme sua morte. Filipenses 3:10. Por cuja causa padeço também isto, mas não me avergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar todo o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, mas com prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa maneira vã de viver, que por tradição recebeis de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18 e 19. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. 1 João 2, de 3 até 5. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante deles asseguramos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele nele. Nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 João 3, 19 e 24. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes, no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus, e esta é a confiança que temos neles, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Importante é se conservar para o inimigo não se tocar. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 5, de 12 até 21. Fé e conhecimento. Conhecendo a palavra é que ficamos inabaláveis. Eu te dei essas passagens, você vai meditar nela, vai estudar, vai ficar firme e forte nela, né? Vai rever e ver várias vezes, e vai receber poder, né? E com essa palavra você corta o inimigo, você corta os pensamentos ruins e vai ser forte. Você tem que conhecer, igual eu te falei, do Gênesis ao Apocalipse. Você tem que ir conhecendo como uma arma poderosa, né? De ataque e defesa. Você vai destruir as fortalezas, os principados, as ordens da maldade, vai destruir todo o exército maligno com a palavra. Vai ser forte e poderoso, vai conservar a si mesmo e vai ajudar outros vencedores. Aquele ainda que não recebeu o Senhor Jesus, fala assim comigo: meu Deus e Pai, recebo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu creio que Ele morreu para perdoar os meus pecados, ressuscitou para me salvar. Receba Ele agora em nome de Jesus.
Você que tem qualquer doença, enfermidade, anomalia, defeito físico, falta de membro, seja curado agora em nome de Jesus. De todo mal, toda dor de cabeça, do alto da cabeça à planta dos pés, nasçam agora órgãos. Seja recuperado agora pernas, braços, movimente agora, enxergue agora em nome de Jesus. Seja curado de todo mal em nome de Jesus. Receba a palavra, seja forte na palavra, né? E essa arma, você tem que aprender a manuseá-la. E assim você se tornar um grande obreiro que poderá não defender não só a sua vida, mas a dos seus, e ajudar a salvar muitas pessoas e levar o Evangelho nesses 4 cantos da terra. Seja abençoado em nome de Jesus.